Sua Bíblia, irmão, por favor, livro de Josué, capítulo de número 6, verso de número 27. Ontem a gente esteve indo para Jandira, tinha conversado com os pastores e com a Regina que ia dar aula, falando: ó, eu vou dar uma escapadinha da escola bíblica nesse sábado que eu vou congregar com os irmãos lá. Avisamos. E foi uma bênção. Deus foi muito bom. Josué, capítulo de número 6, verso de número 27. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça misericórdia. Então, vamos ter um pouco de misericórdia. O Senhor é misericordioso. Josué, capítulo de número 6, verso de número 27. Está no telão também. Diz assim: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por termos esse tempo de te adorar, de te louvar, de falar contigo, e vamos ouvir a sua palavra, Senhor. Ministra o nosso coração, segundo a tua misericórdia. Fala conosco, nós precisamos te ouvir. A tua palavra, ela é vida, ela é saúde, ela transforma, ela renova, ela nos faz parecer mais com Jesus, e isso é o objetivo nosso, nos parecer mais com o nosso Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, de todo domínio. Ele é fiel, Ele é bom para conosco, e é por Ele que nós estamos aqui nessa noite. Somos gratos a Ti. Abençoa a nossa vida, ministra o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quem tiver com calor, dá um glória a Deus. Quem tiver com frio, avisa que a gente interna. Pode avisar. Irmãos, eu estava com o propósito de ministrar em um outro trecho, outro texto, mas meditando na palavra, pensando em algumas coisas, me veio à mente ministrar sobre esse texto, falar sobre conquista, porque esse texto é o final do capítulo de número 6, que é a conquista de Jericó. E esse ano Deus tem conquista para a minha, para a sua vida. Esse ano é um ano de colheita, é um ano de conquista, é um ano de experimentar do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Meditando, pensando sobre Josué, eu pensei desde o início da história de Josué, quando ele sai do Egito junto com o povo, e eles vão rumo a uma promessa, e a promessa era Canaã. Canaã era a terra que Deus havia prometido a Abraão. E aquele povo, depois de tantos sofrimentos, de serem escravos por mais de 400 anos, o Senhor mostra a sua mão forte e liberta o povo e fala: agora vocês vão caminhar rumo ao objetivo, rumo à terra prometida. E eles vão, eles veem o mar se abrindo, o pão desce do céu, chove, por assim dizer, o maná. Eles veem a água saindo da rocha, eles veem cordonizes caindo sobre o terreno e tendo carne para comer. A roupa deles crescia junto com eles não precisavam trocar de roupa. Imagina você ficar 40 anos com a mesma roupa, era o que tinha lá, mas era a providência de Deus. Amém. Então pode parecer pouco, mas é a providência de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. E Deus estava se manifestando a sua graça, coluna de fogo de noite, de nuvem de dia, guiando o povo, protegendo o povo do calor, do frio, das pestes que tinha no deserto, que é local de cobras e escorpiões. No local de seca havia uma rocha que brotava água, e quando Paulo fala sobre isso, ele fala: a rocha é Cristo, porque a água viva vem de Cristo, que sacia a sede no deserto. E eles foram, e chegou um momento que eles estão próximos da terra, e Moisés seleciona um grupo, e esse grupo entra lá na terra, de 12 pessoas, um líder de cada tribo, e eles vão ver como era a terra. O objetivo era ver
como era a terra e trazer um relatório. Falar a terra assim, assim, assim. O povo entra, esses 12 homens, observam a terra durante 40 dias e eles voltam para Moisés e falam: ó Moisés, a terra verdadeiramente é boa, porque aquilo que Deus dá é bom. Aquilo que Deus dá não é ruim. Aquilo que Deus dá é bom. Às vezes nós queremos falar: não, isso aqui é ruim, mas foi Deus que me deu, é bom. Eu não posso reclamar daquilo que Deus me deu, porque aquilo que Deus me deu é bom, é o melhor. E aí eles falam: não, a terra é boa, isso, aquilo, manda leite e mel. E trouxeram um cacho lá que 2 pessoas tiveram que trazer, e as pastas e tudo. Só que aí eles começam a olhar e falam: olha, mas lá tem gigantes, lá tem muitos povos, é uma terra que destrói os seus próprios povos, lá há gigantes. Eles são, quando nós olhamos para eles, nós nos sentimos como gafanhotos, pequenos. E eles, quando olharam para nós, eles nos viram como pequenos. Então o povo começa a olhar as dificuldades, e quando nós olhamos as dificuldades, nós paramos. O Senhor não nos chamou para olharmos as dificuldades, Ele nos chamou para olharmos as promessas e confiarmos nele. Amém. E eles focaram naquilo que era errado, ao invés de eles olharem a terra da promessa e falarem: é isso que Deus vai nos dar, nós vamos conquistar. Não, há muitos desafios, há muitos gigantes. E 2 homens se levantam, Oséias e Caleb. Oséias, o nome dele foi mudado para Josué. E eles olham e falam: olha, principalmente Caleb, o texto enfatiza mais Caleb, nós vamos subir animosamente, porque esse povo será o nosso pão. Cessou dele, o Senhor está conosco. Vamos e conquistemos, não desanimem. Porque tem gente que quando vê o desafio começa a desanimar os outros. Quando vê que é difícil, começa a desanimar os outros, ao invés de falar: o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele está conosco, Ele vai fazer. Eles viram meio que ouviram, o povo ouviu mais a maioria. Tem gente que acha às vezes que a maioria é bom, tem que tomar muito cuidado, porque a maioria às vezes pode estar errado, pode acontecer. E eles ouviram os 10 que murmuravam na terra, e eles começaram a murmurar. E Deus ia destruir o povo. Moisés e Arão intercederam para Deus não destruir o povo. Deus falou: não vou mais destruir, mas todo esse povo que está reclamando, eles não vão entrar. Eles vão ver e vão saber que a promessa minha está lá, mas eles não vão experimentar, porque eles estão murmurando. Tome cuidado com a murmuração. A murmuração tira as promessas de Deus para a sua vida. A murmuração é uma reclamação contra Deus. É falar: Deus, o Senhor está fazendo pouco, o Senhor está realizando pouco, o Senhor não fez, o Senhor não é poderoso, o Senhor não vai fazer, está tão longe, tão difícil. E eles estavam reclamando contra Deus. Deus falou: eles não vão. Só que tem 2 homens no meio do povo que eu achei fiéis, Josué e Caleb. Eles vão entrar na terra prometida. A terra prometida é para quem é fiel, é para quem está empenhado em crer na palavra de Deus, em confiar em Deus, em saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir, em saber que Deus irá fazer e não duvidar. Eles foram andando 40 anos em caminhada, vai e vem. Todo o povo que fez essa murmuração morreu. Deus levantou uma nova geração, e essa geração vai entrar na terra prometida. Moisés e Arão também não entraram na terra. E Moisés, antes do povo entrar, ele morre. Ele vê a terra e morre. E aí você lê o capítulo 1 de Josué, diz que o Senhor fala com Josué. Está no verso 1 que quando Moisés morreu, o Senhor fala com Josué e fala para Josué: o tempo de Moisés acabou. Meu servo Moisés é morto.
Porque tem hora que Deus fala que há um tempo que acabou e é para viver um novo tempo. Tem gente que fica falando de experiência de 5, 10 anos, do que sofreu, do que passou. Deus tem um novo tempo. Para de ficar levantando as coisas antigas. Olha para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que Ele vai fazer. Para de ficar falando daquilo que viveu, daquilo que fez. Eu realizei, eu preguei, eu louvei, eu cantei, eu dancei. Isso tanto faz. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo por fazer. Deus tem algo novo por fazer. Não adianta o povo ficar falando de Moisés. Moisés, grande líder, homem de Deus, tudo. Porque se eles ficassem falando de Moisés, eles ficavam parados onde eles estavam. Mas Deus tinha um tempo novo. Deus tem um tempo novo. Começa a falar daquilo que é novo, viver aquilo que é novo, trazer as coisas novas. A mensagem do Evangelho é boas novas. É uma mensagem de novidade de Deus. Deus tem um novo tempo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O Senhor falou: o tempo de Moisés foi de milagres, foi de sinais, mas passou. Eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer conquistas maiores. Eu vou realizar algo maior no meio de vocês. Vocês vão entrar na promessa de Deus. E Deus fala para Josué, no verso 2 do capítulo 1, ele se dispor. Para você se dispõe para levar o povo. Porque uma pessoa que quer conquistar, ela precisa estar disposta, ela precisa estar pronta, preparada. Muitas vezes as pessoas, elas querem conquistas, mas elas não estão prontas, elas não estão preparadas. Nós queremos o sobrenatural de Deus, nós precisamos preparar o nosso coração. Nós precisamos preparar o nosso interior para viver aquilo que Deus tem para nós. A palavra diz do rei Ezequias que ele preparou o seu coração, assim como fala do rei, não é Acaz, é um filho do filho de Salomão, fala que ele preparou o coração para buscar ao Senhor. Nós precisamos preparar o nosso coração para buscar a Deus, preparar, estar pronto, disponível, estar preparado para aquilo que vai fazer, para aquilo que Deus vai fazer. A pessoa às vezes ela vai na emoção de acreditar que tudo vai ser como se fosse uma explosão, como se fosse algo, não, vai ser algo chocante. Eu não imagino. A pessoa precisa estar preparada. Jesus preparou os discípulos 3 anos, 6 meses mais ou menos de preparo. O apóstolo Paulo, ele preparava obreiros para que eles pudessem dar continuidade no ministério da palavra. Você vê que Moisés preparou Josué para que Josué levasse o povo à terra. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus vai fazer. Estar com o coração preparado, disponível. Estar disposto a viver o sobrenatural, a experimentar o sobrenatural. Pensou se Josué chegasse para Deus e falasse: mas Deus, a minha agenda é mais complicada, porque eu já estou numa certa idade, eu já vivi muitas experiências, já passei tanto tempo no deserto, para mim talvez não vai. Ele estava pronto, ele falou: eu posso estar de uma certa idade, mas eu estou pronto. Eu posso já ter vivido muitas experiências, mas eu estou pronto. Eu posso já ter experimentado tantas coisas, mas eu estou pronto para o novo de Deus. Eu estou pronto para entrar na promessa de Deus. Eu estou pronto para abraçar aquilo que Deus vai fazer, porque tudo aquilo que eu vivi é a minha bagagem, mas eu estou com os braços abertos para experimentar esse novo. Amém, Pai. Então ele estava disponível. E Deus relembra no verso 3 e verso 4 do capítulo 1 as promessas
promessas que ele fez para Moisés. Ele fala: olha, lembra que eu prometi que vocês vão conquistar todas essas terras, porque Deus nos traz a memória aquilo que ele falou. Nós, pelo menos eu, muitas vezes tenho a memória curta, e aí Deus vai relembrando as coisas, Deus vai trazendo a memória, Deus vai mostrando as coisas, Deus vai reavivando no coração, e Deus quer reavivar promessas, Deus quer reavivar aquilo que Ele já falou pela palavra. Deus quer trazer ao nosso coração a lembrança daquilo que Ele disse, para que nós estejamos confiantes nele. Ele traz a memória e fala: lembra aquilo que eu prometi? Eu vou fazer. Amém. Está próximo, está chegando o tempo. Lembra aquilo que eu falei? Vai acontecer. Amém. É isso que precisa lembrar, trazer do interior, que aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele vai trazendo a nossa memória, vai se cumprir, vai acontecer. Eu vou fazer, eu vou realizar, você vai viver isso, mas Ele vai trazendo a nossa memória. Amém, Pai. Ele relembra e fala: Josué, vocês vão experimentar a promessa que eu fiz. E depois Deus faz uma promessa para ele: vocês vão vencer. É um triunfo com a minha presença e com o poder. Ele fala: vocês vão, no verso 5, vocês vão conquistar, porque eu estou com vocês. Amém. Nós vivemos as promessas porque Deus está conosco. Nós experimentamos o sobrenatural porque Deus está conosco. É Ele que faz. Ele é a nossa garantia. Ele é a nossa certeza. É Ele que nos dá triunfo. É Ele que fortalece o nosso braço para a batalha. É Ele que renova as nossas forças dia após dia. É Ele que age em nós. Amém. Paulo, ele disse: aquele que começou a boa obra em nós a há de completar até o dia de Cristo. Ele começou, Ele vai completar. Não vai ficar pela metade, Ele vai completar. É só ter a certeza de que Deus é quem faz. É Deus que está conosco. Se Josué tentasse entrar do próprio jeito, daria errado, mas era Deus guiando. Era Deus falando: é a minha presença que está com você. Amém. Não é o seu talento, é a minha presença com você. Não é a sua habilidade, é a minha presença com você. Não é a sua capacidade, é a minha presença com você. Porque é a presença de Deus que faz o sobrenatural acontecer. É a presença de Deus que realiza o impossível. É a presença de Deus. E ele fala: eu vou estar com você. E o Senhor fala para ele no verso 6: mas ser corajoso e tenha força. Fala com ele: você se dispõe fortemente e tenha coragem, porque só experimenta a promessa quem tem coragem. Quem tem coragem para enfrentar os desafios. Quem tem coragem para resistir no dia mau. Quem tem coragem para vencer os gigantes. Quem tem coragem para enfrentar as lutas e as adversidades. A pessoa quer triunfar e não quer ter sofrimento. Eu quero vencer sem sofrimento. Aí, só na eternidade. Só na eternidade. Jesus triunfou, mas ele sofreu. Triunfo vem depois do sofrimento. A pessoa precisa aprender a sofrer, e ela precisa, para sofrer, ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é você não ter medo. Coragem é você dominar o medo. É o medo não te dominar. Porque o povo do deserto deixou que o medo dominasse. Eles caíram no deserto. Josué e Caleb falaram: nós temos coragem. Não é que eles não sabiam que o desafio era grande.
mas eles confiaram em Deus. Amém. Coragem para conquistar, coragem para viver, coragem para enfrentar o dia a dia, coragem para enfrentar os desafios da vida. Na vida você vai ter desafios, nós todos temos situações adversas, dentro, fora de casa, trabalho, escola, qualquer ambiente, você tem desafios. Mas é preciso de coragem para continuar. Amém. Para continuar falando, eu creio em Deus. Eu creio no que o Senhor falou. Amém. Eu creio naquilo que Ele disse. Eu creio naquilo que o Senhor prometeu. E você lê na continuação no verso 7, no verso 8, que a coragem e a força que Deus fala é em guardar e cumprir a palavra de Deus. Amém. Capítulo 1, verso 7 e 8 de Josué, ele fala: você guarde a palavra, coloque ela nos seus lábios, porque aí sim você irá triunfar. Eu preciso de coragem para viver a palavra de Deus. Eu preciso de coragem para experimentar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso de coragem para resistir àquilo que o mundo prega, dar confiança nesta palavra, porque é a palavra de Deus. Amém, Pai. Coragem para viver a palavra de Deus. Amém. Porque a palavra de Deus ela vai esmiuçar. Eu gosto quando João, no Apocalipse, ele diz: João, tem um outro profeta no Antigo Testamento que ele recebe tipo um livro e ele come. E aquele livro é doce no paladar, mas o ventre ele diz que amarga. É a palavra de Deus quando ela penetra, ela mexe com o nosso interior. E ela confronta a nossa vida para falar: você precisa mudar. Você precisa melhorar. Você precisa se consertar. Você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão. Precisa parar de pecar. É o que a palavra de Deus faz. Por quê? Porque a palavra de Deus nos leva até Cristo. Amém. E quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais longe do pecado nós ficamos. Não tem como a pessoa viver perto de Jesus e perto do pecado. Não tem como. Ela vai querer se afastar do pecado para ficar perto de Cristo, porque Cristo é tudo. Amém. Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador, aquele que nos perdoou, aquele que nos ama, aquele que nos redimiu, aquele que está conosco, aquele que virá nos buscar, aquele que nós estaremos com Ele para sempre. Ele é tudo. Oh, glória! Então a pessoa ela vai querer se afastar, e a palavra de Deus ela vai mexer naquilo que precisa ser mexido. Ela vai falar com a pessoa: você precisa mudar o seu jeito. A pessoa vai aprender a controlar a boca ou falar. Ela vai aprender a falar menos dos outros, falar mais de Jesus, falar mais do Evangelho. Ela vai aprender a falar mais daquilo que é bom. Falar daquilo que é bom. A palavra diz que aquilo que é puro, justo, louvável, de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. A mente vai sendo transformada, as palavras vão sendo transformadas, porque a palavra de Deus está agindo. Amém. A palavra de Deus vai transformando o ser humano. Agora, se a pessoa ela vive da mesma forma, como é que você olha e você fala: não é possível. E às vezes as pessoas levam isso como se fosse uma brincadeira. Não é. Quando Paulo ele diz para Tito, ele fala de um grupo de pessoas. Ele fala assim: essas pessoas precisam aprender a cuidar bem de casa, para que a palavra de Deus não seja blasfemada por causa delas. Não é algo brincadeira, é algo muito sério. É você levar a palavra e falar: essa é a palavra de Deus. Amém. Essa palavra é vida, ela é saúde, ela me transforma. Eu posso falar para o outro, mas essa palavra ela me transforma, ela mexe comigo, ela me faz conhecer mais a Deus, ela me faz querer saber quem é Deus, ela me faz ser transformado também à imagem de Cristo. Então o Senhor fala para Josué: guarda a palavra no seu coração, nos seus lábios, para a cumprir. Cumpra a palavra que Deus vai abençoar
ele é com Josué. Verso de número 9 do capítulo de número 1. Ele diz: você tenha bom ânimo, não desanimes, não te espantes, porque o Senhor é contigo. Amém. Deus lembra a Josué: eu sou com você. A ênfase do capítulo 1 é o Senhor falando para Josué: eu sou com você. Amém. Lembra que eu sou com você. Deus é conosco. Amém. Nós vamos experimentar grandes coisas, vamos, mas Deus é conosco. Deus vai fazer o sobrenatural, vai, mas Ele é conosco. Ele está conosco todos os dias, todo instante. Ele está comigo, com você. Ele está conosco para viver. Aí você lê que Josué, ele lembra ao povo a palavra de Deus, capítulo 1, e ele fala para o povo: olha, nós vamos experimentar a promessa de Deus. Vocês se preparem para entrar no local da promessa. Ele vai lembrando o povo, fala aquilo que foi falado, aquilo que aconteceu, mas vocês lembrem que nós vamos entrar, então estejam prontos. Porque Deus falou com o líder que era Josué, e agora Josué vai falar com o povo. A promessa de Deus é para um povo. Não é somente para uma pessoa. Às vezes a pessoa individualiza as coisas. A promessa de Deus é para o povo. Amém. É para o povo, porque o povo é abençoado, porque o povo é renovado, porque o povo é edificado, é para o povo. Então Josué, ele não guardou aquilo com ele falou com o povo, falou: se preparem, estejam preparados, porque Deus vai fazer. Oh, glória. Aí você lê no capítulo de número 2 que Josué, ele manda 2 espias. Ele não mandou que nem Moisés mandou 12, ele mandou 2. Ele fala: vocês vão espiar a terra e vão ver como está o povo. E ali eles conhecem, esses 2 espias conhecem Raabe, tem a história de Raabe. Mas eu gosto que diz assim, que quando eles encontram Raabe, Raabe diz para eles: nosso coração se derreteu quando vocês vieram para cá, porque nós ouvimos falar daquilo que Deus fez na vida de vocês, daquilo que Deus realizou no Egito, no meio dos povos, aquilo que vocês já viveram. O Senhor trouxe temor àqueles que estavam ao redor. Amém. Deus vai trazer temor às pessoas que te cercam, às pessoas que estão ao seu redor, para elas reconhecerem que é Deus que está fazendo, que é Deus que está realizando, que é Deus que está operando. Eles olharam e falaram: nossas forças se foram. Por quê? Porque Deus é com aquele povo, porque Deus é com o povo da Vila Rica, porque Deus é com a sua igreja. Os inimigos vão desanimar, os inimigos vão perder as suas forças. Aleluia. No capítulo de número 3, eles vão para o meio do mar, para o Rio Jordão. E quando eles chegam lá, era época cheia, então o rio estava cheio. E o Senhor fala: a partir de agora vocês vão experimentar a promessa. E eles veem o Senhor agindo, e Josué organiza o povo, fala: a arca vai primeiro. E a arca vai pisar. Quando a arca pisar, depois nós vamos. Os sacerdotes levaram a arca. Quando eles chegaram, que eles foram pisar, que ia molhar, diz o texto bíblico que o Jordão se abriu. Porque aquilo que é impossível, Deus abre. Amém. Se Deus está na frente, Ele abre. Deus estava na frente do povo.
A Arca da Aliança, como foi falado no domingo passado, era o símbolo da glória de Deus, da presença de Deus no meio do povo. O nosso tempo é Cristo. Se Cristo está conosco, a porta abre, o mar abre, aquilo que é impossível acontece, porque o Senhor Jesus está conosco. Diz o texto bíblico que o Jordão se abriu e eles, os sacerdotes, os levitas que levavam a arca, pararam no meio e o povo passou, mas o povo não passou de qualquer jeito. Não falo que foi todo mundo, vamos lá, uma muvuca, que nem você vê nos filmes, quando é a hora de fugir, que você vê aquela muvuca, todo mundo fugindo, cada um por sua vida. Não. Porque quando Deus faz as coisas é com organização. Deus não faz as coisas com bagunça. Deus não faz as coisas com pressa. Não tenha pressa, tenha paciência. Deus está agindo. Deus está na frente. Creia que Deus está na frente. Tenha esperança e tenha calma. Não se desespere para atravessar, porque você vai chegar do outro lado. Você não precisa ter pressa, você vai chegar ao local da promessa. Os seus pés vão pisar no local da promessa. Você não precisa tentar do seu jeitinho. Você não precisa tentar uma terceira via, um terceiro jeito. Precisa confiar em Deus. Confia que Deus está na direção, que Deus está na frente. Vai com calma, vai louvando, vai adorando, vai confiando, exaltando a Deus, porque Deus está na frente. Você vai chegar, você vai atravessar o impossível. Aleluia! E aí você lê que todo o povo atravessa e quando eles chegam, quando eles chegam do outro lado, ao invés deles já tirarem a arca, Josué fala, não, vocês vão levantar 12 pedras, está no capítulo de número 4, que eles erguem 12 pedras para que eles lembrassem aquilo que Deus fez. A pessoa precisa sempre, nós precisamos sempre colocar um memorial, falar isso que o Senhor fez. Isso foi a mão do Senhor. É quando eles olhavam para as pedras, os filhos deles iam falar, o que é isso? Isso aí foi a mão de Deus. Porque a gente estava do outro lado. E era impossível passar, era um momento de cheia. Mas Deus nos trouxe a esse local. A mão de Deus abriu o mar. O Senhor fez e nós estamos aqui porque foi Ele. Amém. Não foi o nosso braço, a gente não atravessou nada. Não foi a nossa capacidade, nós não construímos barco. Foi Deus que abriu o mar. Foi Deus que realizou. Foi Deus que fez. Foi Ele que fez. A Ele a glória, a Ele a honra. A Ele o louvor. Geração que foi Deus. Aleluia. Como o salmista diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor, ao seu nome seja a glória, a honra, o poder. É a Ele, é exaltar a Ele, é lembrar as pessoas, é o Senhor. Eu estou nesse emprego, foi o Senhor que abriu a porta. Eu tenho essa casa, foi o Senhor que me deu. Eu tenho esse carro, foi o Senhor que me deu. Eu sou salvo, foi Cristo que me salvou. A palavra diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu e nos nomeou para irmos e darmos frutos, a fim de que o nosso fruto permanecesse nele. Foi Ele, como o apóstolo João diz, nós nos amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. É lembrar que é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória é Ele, levar o louvor a Ele e trazer a memória aos outros, porque muitas vezes a pessoa sabe que foi Deus, mas ela não fala que foi Deus. Ela fala, foi eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como diz o pregador, a pessoa fala alto, glórias a Deus. Amém. Mas glórias a mim também. Glórias a mim também. Glórias a Deus, mas a mim também.
era para que o povo lembrasse, para que eles mostrassem para os filhos, para que eles mostrassem para aqueles que fossem estrangeiros, foi o nosso Deus. Amém. Nós precisamos apontar e falar, é o Senhor Jesus. É Jesus que fez, é Jesus que faz, é Ele que fará. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele não mudou o seu agir, o seu falar, o seu realizar. É Ele que salva o pecador, é Ele que liberta o cativo, é Ele que traz cura ao enfermo, é Ele que ressuscita o morto, é Ele que transforma histórias, é Ele que muda lares, é Ele que realiza. Ele é apontar para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é apontar para o Senhor. Então o propósito daquelas pedras, capítulo 4, era que lembrasse o memorial. E no capítulo 5, Josué, o texto todo, fala de duas alianças, porque antes deles começarem as conquistas ou enfrentarem os desafios, eles retornaram à aliança. E não é possível eu experimentar a promessa de Deus sem eu fazer uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança conosco por meio do sangue de Cristo, mas nós precisamos colocar o nosso coração em aliança com Deus. E a aliança que Deus tinha dado para o povo era duas. A circuncisão, eram duas. Circuncisão, que graças a Deus passou. Agora nós temos a circuncisão do coração, graças a Deus, não feita por mão de homens, mas pela mão de Deus. E a segunda era a Páscoa, que era um memorial, podemos dizer assim, uma celebração memorial daquilo que Deus fez, do livramento que Deus trouxe. Nós queremos viver as promessas, nós precisamos ter uma aliança com Deus. Tem gente que está correndo, vou conquistar, mas como é que está a sua aliança com Deus? A sua aliança com o Senhor, o seu compromisso com o Senhor. Jó, ele fala no capítulo 31, se não me falha a memória, que ele fez uma aliança com os olhos dele, para não colocar os olhos em uma virgem, porque ele era casado, para não cobiçar. Nós precisamos fazer uma aliança com o Senhor, colocar o nosso coração e falar, Senhor, eu tenho compromisso. A aliança é compromisso, é conserto. E a aliança de Deus conosco, ela não se quebra. Amém. Porque a aliança foi o preço do sangue de Cristo. É por isso que nós valorizamos as alianças, nós valorizamos o casamento, nós valorizamos as amizades, a irmandade em Cristo, porque nós entendemos o compromisso que é, a importância que é, a relevância que é. O Senhor nos ensina isso. E eles, ao invés deles irem conquistar, eles estavam preocupados em como está o relacionamento deles com Deus. Tem gente que quer conquistar antes de se preocupar. Mas como está o meu relacionamento com Deus? Como está o meu compromisso com o Senhor? Eu quero viver o sobrenatural, eu quero. Nós vamos viver? Vamos! Mas nós precisamos estar aliançados com Ele, comprometidos, falando, Senhor, eu estou contigo, faça sol, chuva, tempo bom, tempo ruim, saúde, doença, eu estou contigo, porque o Senhor está comigo. Nós temos uma aliança. Nós temos um compromisso. Eles voltaram o seu coração para se comprometer com Deus. Amém. Ia trazer dor, a circuncisão ia trazer muita dor. Eles estavam no meio dos inimigos, eles já tinham atravessado o Jordão, já estavam cercados pelos povos, mas eles não estavam preocupados com os povos, com a dor, aquilo que iria passar. Eles queriam ter um compromisso com Deus, porque eles sabiam quem tinha levado eles até ali. Eles sabiam quem estava com eles, a importância que era eles estarem com Deus. O cristão precisa saber qual é a importância de estar com Cristo, de estar com o Senhor. Falar, Senhor, eu estou contigo, Tu estás comigo, mas eu estou contigo também, Senhor. Eu estou contigo, o Senhor vai dando graça.
O Senhor vai fortalecendo, o Senhor vai renovando, mas Ele pede um compromisso. Ele se compromete. E aí, no capítulo de número 6, diz o texto bíblico do 1 ao 5, que Deus começa a falar com eles. Deus fala com Josué. Porque quando você faz uma aliança com Deus, Deus começa a falar com você. Deus começa a falar aquilo que você precisa ouvir, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai realizar. Ele começa a dar estratégias, Ele começa a dar sabedoria, Ele começa a dar inteligência, Ele começa a renovar o entendimento, Ele começa a mostrar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Ele começa a ministrar a palavra. Aleluia! Eles fizeram uma aliança com Deus e Deus começou a falar com Josué e falou: Josué, vocês vão conquistar a primeira maior cidade daí, Jericó. Uma cidade grande, forte, fortificada. Mas eu estou te dando a estratégia. Deus nessa noite vai nos dar estratégia. Deus vai dar estratégia para você, para vencer essa situação. Ele vai colocar ferramentas na sua mão, para que você possa vencer, para que você possa triunfar, para que essa barreira caia, para que essa muralha venha abaixo, para que os inimigos sejam derrotados. O nome do Senhor seja glorificado. O Senhor começa a armar Josué com a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é um pouco estranha, porque Deus já começa falando: vocês vão vencer. Verso 2 do capítulo 6. Vocês vão vencer. Eu já entreguei na mão de vocês. Deus já entregou nas nossas mãos a promessa. Mas ainda tem muito esforço, mas Ele já entregou na sua mão. Você já pode contemplar com os seus olhos. Você já pode tocar com a sua mão, porque Deus já entregou aquilo que Ele diz que irá fazer. Amém, Pai. Ele já entregou, Ele falou: vocês irão vencer. Vocês já venceram. Já entreguei os inimigos na mão de vocês. Mas Ele fala o que eles precisam fazer. Está no verso 3. Vocês vão ter que rodear 7 dias, uma vez por dia nos 6 primeiros, no 7º dia 7 vezes. Porque Deus fala, eu vou entregar, mas você precisa estar disposto a fazer aquilo que eu estou ordenando. O caminho de Deus é a vitória, mas Deus dá o direcionamento. Deus fala: é assim que você vai fazer e vai chegar ao objetivo. É assim que você vai fazer. Você não precisa bolar uma estratégia. Não, vamos jogar corda para ir para a cidade, vamos atacar pedra. Não, você segue o direcionamento de Deus. Segue a direção de Deus, porque Deus vai agindo. E quando você vai seguindo, Ele vai agindo. E quando você vai seguindo, Ele vai realizando. E quando você vai seguindo, Ele vai operando. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O Senhor tem um caminho que não erra. É somente seguir aquilo que o Senhor falou. E aí é que está. Porque você imagina você fazer 6 dias a mesma coisa. Às vezes a pessoa ela é contra a rotina. Eu não sou contra a rotina. Todo ser humano tem uma rotina. Você lê na Bíblia, Levítico é a rotina dos sacerdotes em adorar a Deus. Rotina. Vocês vão fazer isso, tal horário é isso, todo dia, assim. Às vezes a pessoa ela entende que Deus tem que estar fora da rotina. Não, eu tenho que tirar. Tem que sair fora da rotina para buscar Deus, ao invés de entender que Deus está dentro da rotina, que ela vai caminhando e Deus está junto, e ela vai comunicando com Deus. Ela vai ter um tempo mais a sós com Deus, mas ela vai entender que em todo momento Deus está com ela e que ela está servindo a Deus. Você imagina, o povo vai um dia, cerca, dá a volta na cidade e volta. Vai outro dia, dá a volta na cidade e volta. Vai outro dia, dá a volta na cidade e volta. Vai outro dia, durante 6 dias. Eles poderiam falar: mas para que nós estamos fazendo isso?
De novo a gente vai ter que fazer a mesma coisa. De novo a gente vai ter que agir do mesmo jeito. Mas é porque Deus está operando. Amém. Deus está operando. Você fala, mas eu estou fazendo esse trabalho há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus está operando. Confia em Deus, creia em Deus. Continue firme, persevere. Não lamente, não fique triste, não fique preocupado. Apenas confie em Deus. Deus vai agir. Deus vai agir. E o povo, no verso 5, ele fala, Deus fala, vai chegar um momento em que vocês vão gritar e a muralha vai cair. No momento vocês vão ter que ficar em silêncio, porque tem vitória que a gente vai experimentar que tem que ficar em silêncio. Tem gente que está falando muito e não está experimentando vitória porque está falando muito. E aí Deus fala, você vai ficar em silêncio. Ah, mas é só um texto. Lê quando Moisés está em frente ao mar vermelho, que ele fala para o povo, aquietai-vos, calai-vos, veja o livramento do Senhor, veja o que Deus vai fazer. Tem hora que é a hora de ficar em silêncio. Tem hora que é a hora de você só aguardar em Deus. Não é a hora de ficar brigando, não é a hora de ficar discutindo, não é a hora de ficar batalhando, é a hora de ficar em silêncio e aguardar a salvação do Senhor, e aguardar a ação do Senhor, e aguardar o agir do Senhor. Mas tem hora que é a hora de gritar, que é a hora de clamar, que é a hora de levantar a voz, que é a hora de você expressar. E era esse momento, Deus falou, vai chegar o momento que vocês vão precisar levantar a voz. E Deus falou, e vocês vão colocar um grito de vitória, um grito de conquista, um grito de triunfo sobre essa cidade. Quando vocês forem abrir as suas bocas, vocês vão gritar a conquista, vocês vão gritar a queda da muralha e a vitória de vocês, e a entrada de vocês neste local impenetrável. Eles levantaram a voz. E aí você vê que Josué, no verso 6 ao verso 8, que ele organiza o povo, chama os líderes e fala, explica para os líderes exatamente aquilo que Deus falou e o que eles iriam fazer. Porque a pessoa, para conquistar, ela precisa saber exatamente o que vai ser feito, o que vai ser realizado. Não dá para jogar muito nas sombras. Nós cremos que Deus é luz. Nós cremos que Deus habita na luz inacessível. Amém. Nele não há trevas alguma. Deus não age, não, vou agir em segredo. Ninguém vai ficar sabendo. Não, Deus revela. E Deus revela tudo aquilo que nós precisamos, sabe? Então Josué, ele traz às claras aquilo que o povo iria precisar fazer e aquilo que Deus iria fazer. Ele divide com aquelas pessoas porque elas faziam parte. Nós queremos viver a promessa, sim, mas nós precisamos dividir também com as pessoas. Com as pessoas que estarão conosco. Quando nós vivermos a promessa, elas estarão conosco. Aleluia. Quando nós experimentarmos de Deus, elas estarão conosco. E nós queremos levar elas junto. Aleluia. Então Josué, ele divide e fala, o povo, vai ser assim que Deus vai fazer. Vamos confiar em Deus, mas vai ser dessa forma. E diz o texto bíblico que Josué, ele chamou os líderes, dividiu com os líderes, chamou o povo, do verso 9 ao 11, ele divide com o povo, e diz do verso 12 ao verso 15 do capítulo 6 que o povo obedeceu, eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor falou. E aí você lê, do verso 16 ao verso 21, que porque eles fizeram isso, Deus agiu, Deus derrubou as muralhas. Deus falou, agora vocês entram em conquista, porque eu dei vitória. Amém. É tempo de vitória de Deus para a nossa vida. É tempo de vitória de Deus para pessoas que têm obedecido, que
que tem crido nele, que tem feito aquilo que ele falou, ele vai fazer. É um ano diferente de Deus para a sua vida, é um ano de colheita de Deus para a sua vida. Então vá confiando, vá crendo, porque Deus está agindo e Deus trouxe aquelas muralhas abaixo. E dá a entender pelo texto, porque o texto diz assim, que eles iam ficar em volta, que a muralha iria cair, que eles iriam de frente. Então a muralha não caiu para frente, ela não tombou, ela desceu. Porque aquilo que tinha se levantado vai descer. Deus vai fazer descer aquilo que está se levantando. Aquilo que o inimigo levantou, ele vai fazer descer, ele vai fazer cair por terra. Você vai ver esmigalhar, virar pó diante de você, e você vai colocar os pés e vai falar aqui, ó. O inimigo achou que ia me destruir, mas eu vou pisar por cima. Deus vai me levar em segurança. Deus vai fortalecer os meus braços nesta batalha e eu verei a ação de Deus. Eles viram a ação de Deus, porque a muralha caiu. Eles entraram na cidade, destruíram os inimigos todos, salvaram a família de Raabe, que era a promessa, e termina no verso que nós lemos. E o Senhor era com Josué. Porque depois que você alcançar a promessa, o Senhor vai continuar sendo com você. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar com que a promessa suba a sua cabeça. Ele vai estar com você. E o Senhor era com Josué. O Senhor é com você. O Senhor será com você no local em que você irá pisar, aonde as suas mãos tocarem. O Senhor será com você. Aleluia! Glória a Jesus. Ele diz no texto bíblico: e corria a fama por toda a terra. E aquilo que Deus fez alcançou locais distantes. Porque aquilo que Deus vai fazer vai alcançar locais distantes. Pessoas da sua família vão saber a bênção que o Senhor vai derramar sobre você. As pessoas, seus vizinhos, aqueles que estão mais longe, parentes, pessoas que você não conhece hoje, elas irão saber o bem que o Senhor fez. E o Senhor irá ser glorificado através da sua vida. O Senhor irá ser glorificado. Amém. Feche seus olhos. Aleluia.